No quadro Sorrisos e Palavras, vamos falar de um grave problema de saúde pública, os acidentes de trânsito. Pois é, este mês a campanha Maio Amarelo chama a atenção de toda a sociedade para o alto número de feridos e mortos no trânsito em todo o mundo. Aqui em Alagoas não é diferente, só para vocês terem uma ideia, em 2022 no HGE, mais de 5.000 pessoas foram assistidas com algum tipo de lesão provocada por acidentes de trânsito, capotamento, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto importante. Convidamos o doutor Amaury Clemente, ele que vive essa realidade no HGE, né, doutor? E por que o senhor acha que tem acontecido tantos acidentes de trânsito? Dica, boa tarde. Realmente o número de acidentes vem aumentando de forma exponencial, principalmente pelo aumento do número de veículos e principalmente de motocicleta. Nessa última década, o número de motos aumentou quase que 5 ou 6 vezes mais do que o número de veículos, de carros. Então, consequentemente, o índice de acidentes também vem aumentando muito. E o que leva à ocorrência, na maioria das vezes, desses acidentes, a maioria são desatenções no trânsito, né? A imprudência A mesmo, imprudência, a falta de uso de APIs, velocidade aumentada, associação com o uso de álcool, enfim, todos esses fatores, eles contribuem para que esses acidentes aconteçam, né? Dentro do HGE, quais são os casos mais frequentes, doutor? Nesses acidentes, principalmente nos acidentes de moto, as lesões mais comuns são as lesões que acometem as extremidades, membros superiores, membros inferiores, traumatismo de crânio, mesmo com o uso de capacete, apesar de que muitos não usam o capacete de forma correta, ou o capacete ele não tem uma qualidade suficiente para proteger contra um trauma grave. Então essas são as lesões mais comuns, né? E o grande problema disso tudo é a sequela que essas lesões provocam, Exato, né? Então, exatamente. quem sofre o acidente, seja ele o condutor da moto, ou seja um atropelamento, ou seja uma colisão, ou seja um capotamento, qualquer que seja o acidente, essas sequelas geralmente deixam temporariamente as pessoas afastadas, e como a maioria desses acidentes são em pessoas jovens, diminui muito a produtividade. Então o custo se torna alto, não só para o tratamento, mas principalmente para a recuperação depois que passa dessa fase inicial do atendimento inicial, em que você tratou as lesões que poderiam causar morte, e para que ele volte à sociedade, a recuperação dele ela é muito lenta e muito cara para o Estado. Por esse motivo, esses acidentes eles são realmente muito preocupantes. É uma imprudência que prejudica quem sofreu o acidente e também quem cometeu, né, doutor? Assim, que tipo de prejuízo essa pessoa pode levar para a vida inteira, até mesmo psicológico, né? Quando a gente compara as pessoas que sofrem um acidente, no trauma a gente sempre correlaciona índice de mortalidade com sobrevivência. E a gente vê que para cada óbito que acontece num acidente de trânsito, e a gente fala isso de um trauma de uma forma geral, existem em média 3 sequelados. E esses sequelados, ainda bem que a maior parte deles são sequelados temporários, mas muitos são sequelados definitivos, grande parte deles ficam dependentes de outras pessoas e que a recuperação deles praticamente é impossível. Então fica dependente da família, envolve a família, então tem que ter um cuidador específico, adoece quem já sofreu acidente e quem está tomando conta do doente também. Então é uma cascata na realidade. E tudo isso poderia ser evitado apenas com a prevenção, né? É muito melhor prevenir do que ter esse sério de problemas futuros, né, doutor? Ser de fato prudente no trânsito, né? Quando a gente fala em trauma e acidente, a gente fala em mortalidade. E na mortalidade existe uma curva, que a gente chama curva trimodal, em que a gente correlaciona o número de óbitos com os acidentes. 50% das mortes acontecem no local do acidente. E a única coisa que pode ser feita para essas pessoas é prevenção, não tem como. Então tudo que se faz para prevenção, e aí vem o Maio Amarelo, é para garantir que esses 50% de pessoas que poderiam morrer no local do acidente não morram. Não morram. Simplesmente pelo fato de prevenir através dos cuidados que devem ter em todos nós que andamos no trânsito e também fazendo as nossas condições, né? Pois é, cuidado que temos que ter, motorista, seja você motorista, pedestre, ciclista, né? Todos precisam de fato, né, ter a responsabilidade, né, doutor? Eu aproveito essa campanha Maio Amarelo para que o senhor deixe uma mensagem final aqui para os nossos beneficiários e colaboradores que estão acompanhando. Nesse Maio Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção de acidentes no trânsito, a gente possa ter mais cuidado, né? Os pedestres sempre ultrapassem, atravessem as ruas através de faixas de pedestres, os motoqueiros, os motociclistas usem os seus EPIs, tenham atenção no trânsito. Quem faz a condução, seja de moto, seja de veículo, de bicicleta, não associe o uso de álcool com volante, com uma moto. Enfim, todos esses cuidados fazem com que a tendência de uma diminuição desses acidentes
com esses simples atos de prevenção. E, obviamente, obedecer todas as leis do trânsito. Muito bem, doutor. Em nome da Uniodonto Maceió, agradeço o senhor pela presença e por esses importantes esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada.